Olá, sou a voz do portal da Fanfiction, a criadora, por trás do canal no YouTube dedicado a explorar o mundo cativante da fanfiction, diversas narrativas que abrangem vários temas. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Portal da Fanfiction recapitulando 01. A herança da noite sangrenta. A mansão Blackwood ergueu-se sob o céu carregado de nuvens, suas torres escuras cortando o horizonte como garras de um animal predador. Havia mais de 500 anos que a família habitava aquele local, e cada pedra parecia guardar segredos antigos, envoltos na névoa que se arrastava pelas terras baldias ao redor. Vivian Blackwood, de 25 anos, tinha acabado de herdar a propriedade após a morte de seu tio, o último membro da linhagem masculina. Ela chegava lá em uma tarde chuvosa, acompanhada de seu noivo, Marcus Whitmore, um homem bonito e charmoso, filho de uma família de comerciantes ricos que havia conquistado seu coração 2 anos antes. Você tem certeza que quer ficar aqui, meu amor? Marcus perguntou, olhando para a mansão com um ar de desaprovação, enquanto o motorista carregava as malas. Parece um lugar sombrio, cheio de memórias ruins. É minha casa, Marcus. Vivian acariciou a mão dele, mas seus olhos estavam fixos na grande porta de madeira escura. Meu pai sempre quis que eu voltasse aqui. Ele dizia que a herança da família era algo que não poderia ser negado. Ela não contou a ele sobre a maldição. Nenhum membro da família Blackwood falava abertamente sobre ela, mas todos a conheciam. Desde a fundação da mansão, cada descendente que herdasse a propriedade seria atingido por um ciúme incontrolável, capaz de destruir relacionamentos, famílias até vidas. E a maldição só se manifestava após a morte do antecessor, quando a herança passava para o próximo da linhagem. Ao entrar na mansão, Vivian sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O cheiro de poeira e veludo antigo enchia o ar, e as paredes cobertas de retratos pareciam observá-la com olhos sombrios. No hall principal, um grande brasão da família estava esculpido na lareira, uma coruja negra sobre um fundo vermelho, com a inscrição em latim: "A noite nos guarda, o ciúme nos consome. Que coisa sinistra." Marcus comentou, olhando para o brasão. Você realmente quer viver em um lugar com frases desse tipo? É só uma antiga tradição. Vivian mentiu, sentindo uma dor no peito que não conseguia explicar. Vamos subir para os aposentos. O motorista já deve ter levado as malas lá. No quarto principal, decorado com móveis de época e cortinas pesadas que bloqueavam quase toda a luz do dia, Vivian encontrou uma caixa de madeira antiga sob a cama. Ela abriu com cuidado e encontrou um diário, cuja capa estava marcada com a mesma coruja do brasão. Era o diário de sua bisavó, Catherine Blackwood, que havia vivido na mansão no século XIX. Com mãos trêmulas, ela virou as primeiras páginas. Hoje recebi a notícia da morte de meu pai. Sou a nova dona de Blackwood. Os servos dizem que a maldição já começou a agir, e eu sinto que eles têm razão. Mesmo sendo apaixonada por meu marido, Robert, sinto um ciúme avassalador toda vez que ele se afasta do meu lado por mais de alguns minutos. Já briguei com ele por coisas insignificantes, uma conversa com uma empregada, um olhar para uma vizinha. Eu sei que não é justo, mas não consigo controlar esses sentimentos. Vivian fechou o diário com força, sentindo o coração acelerar. Ela sempre havia achado que a maldição era apenas uma lenda contada por seus ancestrais para explicar comportamentos destrutivos. Mas agora, segurando o diário em suas mãos, sentia que algo estava mudando dentro dela. Marcus entrou no quarto naquele momento, sorrindo e segurando 2 copos de vinho. Achei um vinho excelente na adega, disse ele, oferecendo um copo a Vivian. Talvez isso ajude a animar esse lugar tão sombrio. Ela aceitou o copo, mas seus olhos não saíam do rosto de Marcus. Ele estava vestido com uma camisa branca que realçava sua pele bronzeada, e seus cabelos castanhos estavam um pouco desgrenhados pelo vento. Vivian sentiu uma onda de possessividade tomar conta de si, um desejo irreprimível de mantê-lo apenas para si, de impedir que outros olhassem para ele com desejo. Você está bem, querida? Marcus perguntou, percebendo sua expressão estranha. Você está pálida. Estou ótima. Ela forçou um sorriso, bebendo um gole de vinho. Apenas um pouco cansada da viagem. Mas naquela noite, enquanto dormia ao lado de Marcus, Vivian teve um sonho perturbador. Via uma mulher vestida com roupas do século XIX, com olhos cheios de dor e raiva, gritando com um homem que se afastava dela. No fundo, uma coruja negra observava a cena com olhos brilhantes na escuridão. Quando acordou, o sol já estava nascendo e Marcus não estava mais na cama.
Vivian sentiu um frio na barriga, um ciúme irracional que a fez levantar da cama e correr pelos corredores da mansão em busca dele. Ela o encontrou na cozinha, conversando sorridente com a cozinheira, uma mulher de meia idade chamada Mrs. Hughes. Marcos estava rindo de alguma coisa que ela havia dito, e sua mão estava levemente apoiada no braço da mulher. Vivian sentiu a raiva subir em suas veias. Ela avançou até eles, puxando Marcos pelo braço com força. "O que você está fazendo?" disse ela, sua voz cheia de rancor. "Você não deveria estar se aproximando dela dessa maneira. Vivian, o que está acontecendo?" Marcos parecia confuso e um pouco magoado. Mrs. Hughes estava apenas me contando sobre a história da mansão. "Eu não fiz nada de errado. Você estava tocando." Ela gritou, sem conseguir controlar seus sentimentos. E estava sorrindo para ela como nunca sorriu para mim. Mrs. Hughes abaixou a cabeça, constrangida, e saiu da cozinha rapidamente. Marcos olhou para Vivian com ar de desapontamento. "Eu nunca vi você assim", disse ele, sua voz dura. "Você está sendo irracional." Mrs. Hughes é uma funcionária, nada mais. "Eu sei que estou sendo irracional." Vivian sentiu as lágrimas formarem-se em seus olhos. "Mas eu não consigo controlar isso. É como se algo estivesse tomando conta de mim, me fazendo sentir coisas que não deveria sentir. Marcos abraçou com força, tentando acalmá-la. "Talvez essa casa esteja afetando você", disse ele, com voz mais suave. "Talvez devêssemos ir embora por um tempo, visitar minha família na cidade. A mudança já pode fazer bem para você. Eu não posso deixar a mansão." Vivian respondeu, com tristeza em sua voz. "É minha herança. Meu pai sempre quis que eu cuidasse dela, então vamos ficar." Marcos beijou a testa dela. "Mas prometa que vai tentar controlar esses sentimentos." "Eu te amo, Vivian, e não quero que um ciúme sem razão destrua o que temos." Ela prometeu, mas no fundo sabia que a maldição já havia começado a agir. Nos dias seguintes, a situação piorou. Vivian sentia o ciúme tomar conta dela a cada momento em que Marcos se afastava do seu lado. Se ele falava com uma das empregadas, se olhava para uma mulher na rua durante uma caminhada, se até mesmo mencionava o nome de uma amiga de infância, ela sentia uma raiva avassaladora que não conseguia conter. Um dia, enquanto estava arrumando as coisas do escritório de seu tio, Vivian encontrou um livro antigo sobre a história da família Blackwood. Na primeira página, havia uma ilustração da fundadora da mansão, uma mulher chamada Lilith Blackwood, que vivia no século XVI. Abaixo da ilustração, havia uma nota manuscrita. Lilith foi acusada de bruxaria após o desaparecimento de sua rival em amor. Ela jurou que a noite a protegeria, mas também amaldiçoou sua própria linhagem, que cada descendente sentiria um ciúme tão forte que poderia destruir tudo que amava. A maldição só pode ser quebrada por um amor verdadeiro, capaz de superar qualquer obstáculo. Vivian sentiu o coração parar por um momento. Ela sempre havia pensado que a maldição era apenas uma consequência do temperamento forte de seus ancestrais, mas agora descobria que era algo real, invocado por sua própria bisavó, muitas vezes removida. Ela decidiu procurar mais informações sobre Lilith Blackwood. Com a ajuda de Mrs. Hughes, que conhecia bem a história da mansão, descobriu que Lilith havia sido apaixonada por um cavaleiro chamado William de Clare, que também era amado por uma nobre da corte, Lady Isabella. Quando William escolheu Lilith, Lady Isabella desapareceu misteriosamente, e Lilith foi acusada de ter matado-a usando poderes sobrenaturais. Antes de ser queimada na fogueira, Lilith teria invocado as forças da noite, pedindo que protegesse sua linhagem, mas também que garantisse que nenhum membro dela jamais sentisse a dor do abandono, um desejo que se transformou em uma maldição de ciúme incontrolável. A maldição já destruiu muitos relacionamentos na família, disse Mrs. Hughes, enquanto preparava o chá na sala de estar. Sua bisavó Catherine acabou por expulsar seu marido de casa, convencida de que ele a traía. Ele morreu pouco depois, de tristeza. Sua avó, Eleanor, quase matou sua própria filha porque achou que ela estava roubando o amor do marido. E meu pai? Vivian perguntou, com voz trêmula. Por que ele nunca me contou sobre isso? Seu pai amava sua mãe mais do que tudo. Mrs. Hughes suspirou. Ele soube da maldição quando herdou a mansão e fez de tudo para protegê-la dela. Ele nunca permitiu que ela viesse para cá. E quando ela morreu de doença, ele culpou a si mesmo por não ter conseguido quebrar a maldição para dar a ela uma vida melhor. Vivian sentiu uma onda de culpa e tristeza.
Seu pai havia sofrido tanto para protegê-la, e agora ela estava enfrentando a mesma maldição que havia destruído tantas vidas em sua família. Naquela noite, Marcos chegou em casa tarde, com o terno um pouco amassado e o cheiro de perfume feminino em suas roupas. Vivian sentiu o sangue ferver em suas veias. Onde você esteve? Perguntou ela, bloqueando a porta do quarto quando ele tentou entrar. E o que é esse perfume? Fui a um jantar de negócios com meu pai e alguns associados. Marcos respondeu, tentando manter a calma. Uma das esposas dos associados deve ter se aproximado demais de mim. Eu não percebi. Você está mentindo. Vivian gritou, jogando um copo de água que estava na mesinha de cabeceira em sua direção. Você estava com outra mulher. Eu sei que sim. Você está ficando louca, Vivian. Marcos finalmente perdeu a paciência. Eu não fiz nada de errado, e você sabe disso. Mas esse ciúme irracional está destruindo nossa relação. Eu não consigo mais viver assim. Ele saiu do quarto batendo a porta com força, deixando Vivian chorando no chão. Ela sabia que estava errada, que Marcos não faria nada para machucá-la. Mas a maldição era mais forte do que sua vontade. Sentia-se presa em uma teia de raiva e possessividade que não conseguia se libertar. No dia seguinte, Marcos não apareceu em casa. Vivian passou o dia inteiro esperando por ele, tentando se controlar, mas sentindo o desespero crescer dentro de si. À noite, decidiu ir até a casa de seus sogros para procurá-lo. Quando chegou lá, foi recebida por sua sogra, uma mulher elegante e severa chamada Lady Whitmore. Marcos não está aqui, disse ela, sem nem sequer convidá-la a entrar. Ele foi para a cidade para ficar com alguns amigos. Ele precisa de tempo para pensar sobre o que quer fazer com sua vida e com esse relacionamento. Por favor, eu preciso falar com ele. Vivian implorou, com lágrimas nos olhos. Eu sei que estou sendo horrível, mas não consigo controlar esses sentimentos. Há uma maldição na minha família. Maldições não existem, minha querida. Lady Whitmore franziu a testa com ar de desaprovação. O que existe é um temperamento forte e uma falta de confiança. Marcos é um homem excelente e ele merece alguém que o ame sem suspeitas e ciúmes. Talvez você deva pensar se é realmente capaz de dar a ele isso. Vivian saiu de lá com o coração partido. Ela sabia que sua sogra tinha razão em parte, mas também sabia que a maldição era real e que precisava encontrar uma maneira de quebrá-la antes que fosse tarde demais. Nos dias seguintes, Vivian se isolou na mansão, passando horas a fio lendo diários e livros sobre a história de sua família, procurando por uma maneira de quebrar a maldição. Ela descobriu que muitos membros da família tinham tentado encontrar uma solução, mas todos haviam falhado, a menos que a história estivesse sendo ocultada. Um dia, enquanto estava vasculhando o sótão da mansão, encontrou um pequeno altar escondido atrás de pilhas de caixas e móveis velhos. No centro do altar, havia uma estátua de uma mulher com asas de coruja, segurando uma rosa vermelha em uma mão e uma faca na outra. Ao lado da estátua, havia um pergaminho amarelado pelo tempo. Vivian desdobrou o pergaminho com cuidado e leu as palavras escritas em tinta preta, que parecia ter sido feita com sangue. Para quebrar a maldição da noite sangrenta, é preciso encontrar a rosa que floresce na escuridão, colhê-la com as mãos de quem ama verdadeiramente e oferecê-la ao luar em um luar cheio. A rosa só floresce no local onde Lilith Blackwood foi enterrada, e só pode ser colhida por alguém que esteja disposto a sacrificar tudo pelo amor. Abaixo das palavras, havia um mapa desenhado à mão, indicando o local na floresta próxima à mansão, um cemitério abandonado onde supostamente Lilith havia sido sepultada após sua morte. Vivian decidiu ir até lá naquela mesma noite. Ela sabia que era arriscado, mas não tinha mais tempo a perder. Marcos ainda não havia voltado, e ela temia que ele nunca mais voltasse se não fizesse algo rápido. Com uma lanterna na mão, ela atravessou a floresta escura e misteriosa que cercava a mansão. Os árvores pareciam se mover ao seu redor, e o vento sussurrava palavras que ela não conseguia entender. Chegou ao cemitério após cerca de 1 hora de caminhada, um lugar pequeno e esquecido, com túmulos cobertos de musgo e pedras tombadas. No centro do cemitério, havia um túmulo sem marcação alguma, o que, segundo o mapa, era o local onde Lilith estava enterrada. Vivian se ajoelhou ali, fechando os olhos pedindo por orientação. Quando abriu os olhos, viu algo que a deixou boquiaberta. Uma rosa vermelha brilhante estava crescendo do chão, fluorescente e bela, mesmo sem luz do sol e em meio à escuridão da floresta. Ela estendeu a mão para colhê-la, mas no momento em que seus dedos tocaram a pétala, uma dor intensa percorreu seu braço.
como se a Rosa estivesse cortando sua. Na varanda principal da mansão, sobre uma mesa coberta com um pano branco, Vivian colocou a rosa vermelha que Marcos havia colhido. Ao redor dela, acendeu velas de cera branca, seguindo as instruções do pergaminho. "O que vamos fazer agora?" perguntou Marcos, segurando a mão dela enquanto eles esperavam que a lua atingisse o auge do céu. "Esperamos." Vivian respondeu, olhando para a rosa que parecia pulsar com luz própria. "O pergaminho diz que precisamos oferecer a rosa ao luar e fazer um juramento de amor verdadeiro, capaz de superar qualquer obstáculo. Quando a lua estava no centro do céu, Vivian pegou a rosa e ergueu-a em direção à luz prateada. Marcos colocou a mão sobre a dela e, juntos, começaram a dizer as palavras que haviam sido escritas no pergaminho. "Pelos ventos da noite, pelos astros do céu, prometemos amar um ao outro com toda a nossa força, sem ciúmes, sem suspeitas, sem medo. Aceitamos nossas heranças, mas não deixaremos que elas nos destruam. Que este amor seja mais forte do que qualquer maldição." No momento em que terminaram de falar, a rosa começou a brilhar com uma luz intensa e seus pétalos começaram a se soltar, voando pelo ar como pequenas chamas vermelhas. A luz envolveu Vivian e Marcos, e ela sentiu algo se quebrar dentro de si, uma carga pesada que havia estado lá desde que havia chegado à mansão. Quando a luz desapareceu, a rosa estava transformada em uma flor de cristal transparente, e o ar ao redor da mansão parecia mais leve, mais limpo. Vivian sentiu um alívio enorme, como se um peso que havia carregado por meses fosse finalmente retirado de seus ombros. "Eu sinto diferente", disse ela, olhando para Marcos com olhos claros, sem a nuvem de ciúme que havia estado lá antes. "Não sinto mais aquela raiva, aquela necessidade de controlar tudo que você faz. Eu também sinto a diferença." Marcos beijou-a suavemente, e ela sentiu que o beijo era mais puro, mais cheio de amor do que qualquer outro que já tivessem trocado. A maldição acabou. No dia seguinte, Vivian e Marcos decidiram conversar abertamente sobre tudo o que havia acontecido. Ela contou a ele todos os detalhes sobre a história da família e da maldição, e ele compartilhou seus medos e preocupações sobre o futuro de seu relacionamento. "Eu deveria ter sido mais compreensivo", disse Marcos, segurando sua mão. "Eu só pensei em como seus ciúmes estavam me machucando, mas não pensei em como você devia estar sofrendo por dentro. Eu deveria ter te contado sobre a maldição desde o começo." Vivian respondeu, com tristeza em sua voz. "Eu tinha medo de que você pensasse que eu estava louca ou que não quisesse mais ficar comigo. Nada disso faria eu querer deixar você." Ele beijou a testa dela. "Nós somos um time, Vivian. Sempre seremos. Com a maldição quebrada, a mansão pareceu mudar completamente. As paredes escuras pareciam mais claras, o ar não tinha mais o cheiro de melancolia e os retratos dos ancestrais pareciam olhar para eles com sorrisos mais gentis. Vivian decidiu transformar a mansão em um lugar de acolhimento para casais que estavam passando por dificuldades em seus relacionamentos. Ela usaria a história de sua família e da maldição para mostrar que o amor verdadeiro é capaz de superar qualquer obstáculo e que o ciúme, mesmo quando parecer incontrolável, pode ser vencido com comunicação, confiança e compreensão. Marcos apoiava totalmente a ideia. Ele usaria seus contatos e recursos para ajudar a financiar o projeto, transformando a mansão Blackwood de um lugar de sombras e maldições em um espaço de esperança e cura. 1 ano se passou desde que a maldição foi quebrada. A mansão Blackwood agora abrigava casais de todos os lugares, que vinham lá para participar de workshops, terapias focadas em fortalecer seus relacionamentos. Vivian e Marcos eram os coordenadores do projeto, e cada dia ajudavam pessoas a superar seus medos, ciúmes e desafios. Tarde, enquanto estavam no jardim da mansão, cuidando das flores que haviam sido plantadas em torno do antigo cemitério, agora transformado em um local de paz e reflexão, Mr. Hughes aproximou-se deles com uma carta em mãos. "Esta carta chegou para você, minha senhora", disse ela, entregando a carta a Vivian. "É da sua sogra, Lady Whitmore." Vivian abriu a carta com mãos trêmulas. Ela e Marcos haviam mantido contato com sua família, mas Lady Whitmore nunca havia aceitado completamente o relacionamento, ainda duvidando da história da maldição. "Querida Vivian, escrevo esta carta para pedir desculpas por tudo que disse e fez no passado. Recentemente, descobri que minha própria família carrega um segredo semelhante, um ancestral que também foi atingido por um ciúme destrutivo, que destruiu sua família e sua vida. Depois de ouvir sobre o trabalho que vocês estão fazendo na mansão, percebi que eu estava errada em julgar você.
O amor verdadeiro é algo que precisa ser cuidado e protegido, e às vezes enfrentamos desafios que parecem impossíveis de superar. Marcos me contou sobre como vocês conseguiram quebrar a maldição, e eu gostaria de vir visitar vocês para aprender mais sobre essa história e talvez encontrar uma maneira de curar as feridas do passado da minha própria família. Aguardo sua resposta com todo respeito. Lady Whitmore. Vivian olhou para Marcos com lágrimas de felicidade nos olhos. Ela quer vir visitar-nos, disse ela, mostrando a carta para ele. Isso é ótima notícia. Ele abraçou-a, beijando-a no rosto. Talvez isso seja a chance dela de entender realmente o que nós passamos e o quanto o amor pode fazer. No mês seguinte, Lady Whitmore veio para a mansão. Ela ficou lá por 2 semanas, participando dos workshops e conversando com Vivian sobre a história das famílias Blackwood e Whitmore. No final de sua estadia, ela havia mudado completamente de atitude e prometeu ajudar a espalhar a mensagem de amor e cura que a mansão representava. Eu devia ter feito isso antes, disse ela, abraçando Vivian na despedida. Você é uma mulher forte e corajosa. E Marcos, é sortudo de ter você ao seu lado. Obrigada. Vivian respondeu, emocionada. Espero que possamos continuar trabalhando juntas para ajudar outras pessoas. Com o tempo, a fama da mansão Blackwood se espalhou por todo o país. Mais e mais casais vinham lá em busca de ajuda, e muitos deles conseguiam superar seus desafios e fortalecer seus relacionamentos. Vivian e Marcos continuavam a liderar o projeto, sempre lembrando da lição que haviam aprendido. O amor verdadeiro é capaz de superar qualquer maldição, qualquer obstáculo, qualquer sombra do passado. 5 anos se passaram desde que a maldição foi quebrada. Vivian e Marcos haviam se casado na mansão, em uma cerimônia simples e cheia de amor, com amigos, familiares e muitos dos casais que haviam ajudado ao longo dos anos presentes. Eles agora tinham 2 filhos, uma menina chamada Lily e um menino chamado William, homenageando Lilith Blackwood e William de Clare, os ancestrais cujo amor havia dado origem à maldição, mas também à esperança de cura. Noite de lua cheia. Vivian sentou-se na varanda principal da mansão, acompanhada de seus filhos, contando-lhes a história da família Blackwood e da maldição que havia sido quebrada pelo amor. E por isso, minha querida Lily, meu querido William, vocês devem sempre lembrar que o amor é a força mais poderosa do mundo, disse ela, acariciando os cabelos dos pequenos. Ele pode curar feridas, quebrar maldições e construir um futuro melhor para todos nós. Marcos se juntou a eles naquele momento, trazendo uma tigela com frutas e um cobertor para aquecer os filhos. Você está contando a história da Rosa da Noite novamente? Perguntou ele, sorrindo. É a minha história favorita, papai, disse Lily, abraçando o braço dele. Eu quero ser como você, mamãe, quando crescer, ajudar pessoas a espalhar amor pelo mundo. Eu também, acrescentou William, com os olhos brilhando de emoção. Vivian olhou para sua família, para a mansão que agora era um lugar de luz e esperança, e pensou em todos os desafios que havia enfrentado. Ela sabia que a herança da família Blackwood ainda estava presente, mas agora, em vez de ser uma maldição, era um legado de força, coragem e amor. Os ventos sopraram suavemente pela varanda, carregando consigo o aroma de rosas e a promessa de um futuro brilhante. Vivian fechou os olhos por um momento, agradecendo aos ancestrais que haviam passado por tanto sofrimento, mas que tinham deixado um legado que agora ajudava outras pessoas a encontrar a felicidade e a paz. A noite nos guarda, o amor nos liberta, sussurrou ela, modificando a inscrição antiga do brasão da família. Marcos a olhou com amor, e ela soube que eles viveriam felizes para sempre, construindo um mundo melhor para seus filhos e para todas as gerações futuras. A última guarda. O luar de luar cheio banhava as torres de pedra de Valdris com um brilho prateado, mas nem mesmo a luz celestial conseguia dissipar a névoa que pairava sobre as ruas mais antigas da cidade. Elara caminhava com passos firmes, seus pés não saindo ilesos sobre o asfalto frio, uma das marcas de quem pertencia à linhagem dos guardiões, aqueles escolhidos para manter o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o reino das trevas. Na entrada da Praça das Águas, ela parou. Ali, sob a sombra da estátua de suas ancestrais, estava ele, Kael. Seu cabelo preto como abreu refletia pouca luz, e seus olhos, cor de âmbar, brilhavam com uma intensidade que ela conhecia muito bem. Mas em vez do calor que costumava sentir ao vê-lo, uma pontada de dor atravessou seu peito. Você não deveria estar aqui, disse ela, sua voz baixa mas firme. Ele sorriu, um sorriso triste que não alcançou seus olhos. E você não deveria evitar-me assim. Elara,
Nossas famílias podem ser inimigas há séculos, mas o que sentimos um pelo outro não é um pecado. Ela sacudiu a cabeça, passando uma mão por seus cabelos ruivos que brilhavam como chama sob a luz da lua. Os Guardiões e os Sombrios eram dois lados da mesma moeda. Uns protegiam o mundo da corrupção das trevas, os outros eram descendentes dos antigos Guardiões que haviam cedido ao poder das trevas, mas agora buscavam um equilíbrio diferente. A união entre eles era proibida por ambos os clãs. Diziam que geraria uma força tão poderosa que poderia destruir tudo ou salvá-lo, se eles nos encontrarem. Ela não conseguiu terminar a frase. Sabia o que aconteceria. Kael seria julgado pelos Sombrios como traidor, e ela seria exilada dos Guardiões, privada de seus poderes. E se não houver mais tempo para esperar, ele se aproximou, suas mãos tremendo levemente ao chegar perto do rosto dela. Os portões das trevas estão se abrindo mais rápido do que qualquer um imaginava. Meu pai planeja usar essa oportunidade para tomar o controle de Valdris, mas eu sei que há outra maneira. Juntos, podemos encontrar o caminho. Antes que ela pudesse responder, um som estridente cortou o ar, o alarme dos Guardiões. A névoa se tornou mais densa, e do centro da praça surgiram figuras sombrias, com olhos vermelhos que ardiam como brasas. Os corrompidos, sussurrou Elara, afastando-se de Kael e preparando-se para lutar. Seus punhos começaram a brilhar com uma luz dourada, a energia dos Guardiões fluindo por suas veias. Kael também se colocou em posição de ataque, mas sua energia era de cor roxa profunda, a marca dos Sombrios. Juntos, ele disse, e mesmo com perigo ao redor, Elara sentiu o coração acelerar. A batalha foi rápida e feroz. Os corrompidos eram seres sem rosto, feitos de sombras e ódio, e cada golpe que Elara desferia dissipava uma parte deles, mas novos surgiam sempre do névoa. Kael lutava ao seu lado, seus movimentos coordenados com os dela como se tivessem treinado juntos por anos, algo que, na verdade, tinham feito em segredo, nos bosques fora de Valdris, nos últimos 2 anos. Quando o último corrompido desapareceu em uma nuvem de fumaça negra, o alarme cessou e a névoa começou a se dissipar. Elara olhou para Kael e viu um corte profundo em seu braço esquerdo, onde o sangue escuro escorria lentamente. Você está ferido? Ela disse, aproximando-se sem pensar 2 vezes. Seus dedos tocaram a pele dele, e a luz dourada de seus poderes se misturou com a energia roxa dele, fechando a ferida em questão de segundos. Obrigado, ele disse, encarando-a com uma intensidade que a deixava sem fôlego. Vamos embora daqui. Minha mãe sabe de um lugar seguro onde podemos conversar. Elara vacilou. Ir ao território dos Sombrios era o maior tabu para um guardião, mas o que havia visto na praça deixava preocupada. Os corrompidos não deveriam estar aparecendo dentro das muralhas de Valdris, não sem que os portões das trevas estivessem muito mais próximos de se abrirem completamente. Vamos, ela concordou, e os dois desapareceram na escuridão, seguindo pelos becos sinuosos que levavam à parte mais antiga da cidade, onde a residência dos líderes do Sombrio se erguia em meio a árvores secas e jardins de flores pretas. A casa de Kael era uma construção imponente de pedra preta, com janelas que pareciam olhos escuros observando o mundo exterior. Ao entrarem, uma mulher alta e elegante, com cabelos prateados e olhos âmbar como os de Kael, esperava-os na sala principal. Era Lyra, a líder dos Sombrios e mãe de Kael. Elara. Ela cumprimentou com um aceno, seu rosto sério. Eu sabia que você viria. Há coisas que precisamos lhe mostrar. Ela os levou para um porão subterrâneo, onde uma grande pedra de cristal negro estava embutida na parede. Quando Lyra colocou suas mãos sobre ela, a pedra começou a brilhar, projetando imagens no ar, figuras de Guardiões e Sombrios lutando lado a lado contra uma força imensa de trevas, e no centro, um casal, um guardião e uma sombria, unindo suas mãos, criando uma luz que dissipava a escuridão. Isso é, Elara não conseguia acreditar no que via. Nossos livros dizem que os Sombrios se rebelaram contra os Guardiões, que foram corrompidos. É uma mentira que foi passada de geração em geração, explicou Lyra. Na verdade, nós nunca fomos inimigos. Somos complementos. Os Guardiões detêm a luz que protege, os Sombrios detêm a escuridão que contém. E quando uma união entre os dois clãs acontece, surge uma força capaz de selar os portões das trevas para sempre. Mas há quem não queira isso. Meu pai, disse Kael, seu rosto sombrio. Ele acredita que as trevas podem ser controladas, que podemos usar seu poder para construir um mundo novo. Ele está trabalhando com outros líderes dos Sombrios e alguns traidores
entre os guardiões para abrir completamente os portões. Antes que a união possa acontecer, Elara sentiu o coração apertar. Se o pai de Kael estava certo, então tudo o que ela havia sido ensinada era uma mentira. E pior, o amor que ela sentia por Kael não era apenas proibido, era a única esperança do mundo. De volta à sua casa, uma torre de pedra branca no alto de uma colina, com vista para toda Valdris, Elara enfrentou sua avó, Maeve, a líder dos guardiões. A mulher estava sentada em uma cadeira de madeira escura, suas mãos enlaçadas sobre o rego, olhando para a janela com uma expressão preocupada. Eu sei onde você esteve, filha, disse Maeve sem olhar para ela, e sei quem estava com você. Elara se preparou para a repreensão, mas quando sua avó se virou, viu lágrimas nos olhos azuis que eram tão parecidos com os dela. Você precisa saber a verdade, Elara, continuou Maeve, fazendo sinal para ela sentar-se. Há centenas de anos, os Guardiões e os Sombrios viviam em harmonia. Nossos ancestrais trabalhavam juntos para manter o equilíbrio, e as uniões entre os clãs eram comuns e celebradas. Mas um grupo de Guardiões ambiciosos acreditava que deveríamos controlar tanto a luz quanto a escuridão, que os Sombrios eram uma ameaça ao nosso poder. Eles lançaram uma guerra contra eles, difamando seu nome e criando a lenda de que eram corrompidos. Mas por quê? Perguntou Elara, horrorizada. Como podem mentir por tanto tempo? Por poder, respondeu Maeve. E por medo. Eles sabiam que a união entre os clãs gerava um poder maior do que qualquer um deles poderia controlar sozinho. Agora, com os portões das trevas prestes a se abrir, esse poder é a única coisa que pode nos salvar. Mas há traidores entre nós que trabalham com os seguidores do pai de Kael. Eles querem impedir a união a qualquer custo. Enquanto Maeve falava, um barulho forte ecoou pela torre. Alarme novamente, mas desta vez mais agudo, mais desesperado. Elara correu para a janela e viu fogo consumindo algumas das casas mais baixas da cidade e figuras sombrias avançando pelas ruas, mais corrompidos, mas esta vez em maior número e acompanhados por guerreiros vestidos com as vestes pretas dos sombrios e as brancas dos guardiões. Eles começaram, sussurrou Maeve, levantando-se com uma agilidade surpreendente para sua idade. Você precisa encontrar Kael. Juntos, vocês devem ir ao santuário antigo, onde o ritual de união pode ser realizado. Eu ficarei aqui para defender a cidade e impedir que mais corrompidos entrem. Mas a avó, Elara tentou protestar, mas a mulher a segurou pelo ombro. Nossa luta agora é diferente. Filha, disse Maeve, seus olhos brilhando com a luz dos guardiões. A sua é salvar o mundo. Vá. Com um último abraço, Elara correu pela torre, pulando pelas janelas e usando seus poderes para se mover rapidamente pelas ruas de Valdris. A cidade estava em caos. Casas em chamas, pessoas correndo desesperadamente, guerreiros lutando contra os corrompidos, os traidores. Ao chegar à Praça das Águas, ela encontrou Kael. Ele estava lutando contra 2 guerreiros traidores, um sombrio e um guardião, seus movimentos ferozes e precisos. Elara se juntou a ele, e juntos eles derrotaram os inimigos, mas não antes que Kael fosse atingido por um feitiço negro que deixou uma marca escura em seu peito. Estou bem, ele disse, mesmo que sua face estivesse pálida. Precisamos ir ao santuário. Meu pai já deve estar lá. Tentando abrir os portões completamente. Elara acenou, e os 2 partiram em direção à floresta que cercava Valdris, onde o santuário antigo estava escondido há séculos. A floresta era densa e silenciosa, mas Elara sentia a presença das trevas em cada árvore, em cada sombra. Os corrompidos apareciam a cada curva do caminho, atraídos pelo poder que ela e Kael emanavam juntos. A marca no seu peito está piorando, disse Elara, parando por um momento para olhar para a escuridão que se espalhava lentamente pela pele dele. Vamos parar. Eu posso tentar curá-la. Kael sacudiu a cabeça, mas seus olhos mostravam dor. Não há tempo. O feitiço é do meu pai, explicou ele. Ele está ligado ao poder das trevas. Se eu ficar muito tempo perto de você, a luz dos guardiões pode acabar consumindo-me. Ou pior, a treva pode contaminar você. Elara sentiu uma dor profunda no peito. Não vou deixar isso acontecer, disse ela, segurando sua mão. A luz dourada de seus poderes se misturou com a energia roxa dele, e por um momento, a marca parou de se espalhar. Juntos, podemos resistir. Eles continuaram a caminhar, e conforme se aproximavam do santuário, a pressão das trevas aumentava. O ar estava pesado, e o som dos corrompidos parecia vir de todas as direções.
Elara sentiu que seu poder estava diminuindo, mas a mão de Kael em sua fortalecia. Lembre-se de quando nos conhecemos? Perguntou Kael, em meio a um ataque de corrompidos menores. Você estava perdida na floresta, tentando capturar um espírito errante, e acabou caindo na lagoa onde eu estava treinando. Elara sorriu, mesmo enquanto desferia golpes de luz contra os inimigos. Eu pensei que você era um corrompido no início. Você estava completamente preto de cabeça aos pés, e seus olhos estavam brilhando tanto que eu tive medo. Eu pensei que você era um anjo, disse ele, destruindo o último corrompido daquele grupo, com seus cabelos ruivos brilhando ao sol e sua luz dourada. Eu sabia naquele momento que minha vida nunca mais seria a mesma. Eles chegaram a uma clareira circular, onde uma construção de pedra branca e negra se erguia ao centro, o santuário antigo. Mas a entrada estava protegida por uma barreira de trevas negra, e diante dela, em círculo, estavam os seguidores do pai de Kael, incluindo alguns rostos familiares para Elara, traidores entre os guardiões. No centro do círculo, um homem alto e imponente, com cabelos pretos e olhos vermelhos que ardiam como fogo, segurava uma lâmina negra que brilhava com uma luz sinistra. Era Malachar, pai de Kael. Chegou a hora, filho, disse Malachar, olhando para Kael com um sorriso cruel. Junte-se a nós e ajude-nos a construir um mundo novo, onde a treva reine suprema. Ou morra junto com essa guardião e o resto do mundo que você tanto ama. Kael soltou a mão de Elara e deu um passo à frente. Eu nunca me juntarei a você, pai, disse ele, sua voz firme. Você está enganado se acha que pode controlar as trevas. Elas só trazem destruição. Malachar riu, um som gutural que ecoou pela clareira. Você ainda é tão ingênuo, filho. Os guardiões mentiram para você, assim como mentiram para todos nós. Mas agora, a verdade vai prevalecer. Ele ergueu a lâmina negra, e os seguidores começaram a cantar um encantamento antigo, em uma língua que Elara não reconhecia. A barreira de trevas se tornou mais densa, e do chão ao redor do santuário começaram a surgir fissuras, por onde subia uma fumaça negra e fedorenta. Elara se juntou a Kael, e seus poderes começaram a se misturar, criando uma luz prateada que brilhava contra a escuridão. Precisamos entrar no santuário, disse ela. É a única maneira de realizar o ritual. Kael acenou, e juntos eles avançaram contra a barreira. Os seguidores tentaram detê-los, mas a luz prateada que emanava dos dois repelia-os como se fossem fogo. Elara sentia a marca no peito de Kael se aquecendo, a treva lutando contra a luz dela, mas ela não soltou sua mão. Ao chegarem à entrada do santuário, Malachar apareceu diante deles, a lâmina negra apontada para Elara. Se você quer passar, terá que matar-me primeiro, disse ele. Kael se colocou na frente dela, sua energia roxa brilhando intensamente. Eu não vou lutar contra você, pai, disse ele, mas sua postura mostrava que estava preparado para defender Elara a qualquer custo. Você não precisa, disse Elara, colocando uma mão no ombro dele. Ela olhou para Malachar, e em seus olhos havia não ódio, mas compaixão. Você não está fazendo isso porque quer destruir o mundo. Você está fazendo isso porque quer poder. Há eternidade nos seus olhos. A porta da livraria Simbioses do Tempo rangia ao se abrir, liberando um aroma de papel velho, couro e incenso. No meio da loja, entre prateleiras cheias de volumes amarelados, Lia arrumava uma seção de poesia com mãos cuidadosas. Aos 32 anos, ela tinha o hábito de perder horas ali, procurando por histórias que fizessem o tempo parecer menos pesado em seus ombros. Não que o tempo afetasse como aos outros. Ela era uma imortal, uma das poucas que ainda viviam entre os humanos, escondendo sua verdade por medo da perseguição que já haviam enfrentado há séculos. Sua vida era uma rotina quieta: trabalhar na livraria, andar pelas ruas de Lisboa à noite, assistir aos séculos passarem como um rio que nunca parava de correr. Foi então que ele entrou. Ele vestia um casaco de lã escuro, cabelos castanhos acinzentados que pareciam tocados pela neve, e olhos azuis como o mar Atlântico em um dia de tempestade. Ao se aproximar da seção de história antiga, seus dedos percorreram as lombadas dos livros com uma delicadeza que Lia conhecia bem, a de quem já havia passado muitos séculos manuseando papéis e pergaminhos. Procura por algo em especial? Perguntou ela, tentando manter a voz calma. Sentia sua presença como uma chama em meio à escuridão da sua existência eterna. Ele virou-se, e um sorriso suave apareceu em seus lábios. Estou à procura de um livro que fale sobre as crônicas das antigas tribos celestiais, respondeu ele, seu sotaque carregando um eco de tempos longínquos. Me chamo Gabriel. Lia,
disse ela, estendendo a mão. Quando suas mãos se tocaram, um calor intenso percorreu todo o seu corpo, fazendo com que os pulsos deles disparassem em sincronia. Lia sabia naquele instante. Ele também era imortal, ponto e pior. Ele pertencia à linhagem dos caçadores, os imortais que, há séculos, haviam jurado caçar e destruir os seus, os guardiões da vida. O amor entre eles era proibido não apenas por suas linhagens, mas por uma promessa antiga que dizia que a união entre um caçador e um guardião traria o fim da imortalidade para ambos, ou para todos os seus tipos. Gabriel passou a visitar a livraria todos os dias. Às vezes, vinha apenas para conversar, outros para ler em silêncio ao lado de Lia. Eles evitavam falar sobre suas linhagens, mas a tensão entre eles era palpável, como uma chama que nunca deixava de arder. Um dia de chuva, quando a loja estava vazia, ele resolveu abrir o jogo. Eu sei quem você é, Lia, disse ele, sentado à mesa do cantinho de café que ela montara no fundo da loja. Você é guardião. Vejo a luz da vida pulsando em você, mesmo que você tente esconder. Lia sentiu o coração apertar. E eu sei quem você é, respondeu ela, baixando a cabeça. Caçador. Você carrega a sombra da morte com você, mesmo que tente disfarçá-la. Gabriel se inclinou para a frente, seus olhos azuis fixos nos dela. Por que continuamos nos escondendo? Nossos ancestrais brigaram por questões que não entendemos mais. A linhagem dos caçadores não caça mais os guardiões. Muitos nem sabem que ainda existem. E se a promessa for verdadeira? Perguntou Lia, levantando os olhos para ele. Se nos unirmos, todos nós poderemos perder a imortalidade. Ou pior, poderemos trazer alguma catástrofe sobre os humanos, ou talvez a promessa seja apenas uma mentira criada para nos manter separados, disse ele, alcançando sua mão sobre a mesa. Há séculos, nossos ancestrais lutavam pelo controle do equilíbrio entre vida e morte. Talvez eles não quisessem que alguém desse um passo além, que mostrasse que podemos viver em harmonia. Lia não soube o que dizer. Durante séculos, ela havia vivido sozinha, temendo o dia em que um caçador a encontrasse. Mas Gabriel não era como os caçadores que seus ancestrais descreviam. Ele era gentil, inteligente e olhava para ela como se ela fosse a única coisa que importasse no mundo. Ele contou sobre sua vida. Como havia sido transformado em caçador há mais de 1000 anos, como havia visto reis e impérios nascerem e morrerem, como havia perdido pessoas que amava porque elas eram mortais. Lia sentiu sua dor como se fosse a própria, e contou sobre a sua vida também, sobre as famílias que ela havia criado e perdido, sobre as guerras que ela havia visto, sobre a solidão que a acompanhava desde que se lembrava. Eu não quero mais viver assim, disse ela. Finalmente. Não quero mais assistir ao mundo passar sem poder compartilhar com alguém. Gabriel sorriu, apertando sua mão. Então não vamos mais. Vamos descobrir a verdade sobre a promessa juntos. Eles começaram a pesquisar em livros antigos, em arquivos secretos que só os imortais conheciam. Viajaram por toda a Europa, de Lisboa a Paris, de Roma a Atenas, procurando por pistas sobre a promessa que separava suas linhagens. Em uma biblioteca subterrânea em Viena, encontraram um pergaminho antigo, escrito em uma língua que só Lia conseguia entender. Uma das habilidades dos guardiões. O que diz? Perguntou Gabriel. Enquanto lia atentamente as palavras embaçadas pelo tempo. Ela levantou os olhos para ele, seus rostos refletidos na luz da vela que acenderam. A promessa não é sobre destruição, disse ela, com voz trêmula. É sobre escolha. Os primeiros caçadores e guardiões eram irmãos, unidos para manter o equilíbrio entre vida e morte. Mas quando eles perceberam que sua imortalidade os estava tornando distantes dos humanos, que não podiam mais sentir a alegria e a dor da vida como eles, decidiram criar uma forma de quebrá-la. E a união entre eles é a chave. Perguntou Gabriel. Sim, confirmou Lia. Quando um caçador e um guardião se amam de verdade, eles podem escolher entre manter sua imortalidade ou se tornar mortais, para viver uma vida completa juntos. Mas há um preço. Se eles escolherem se tornar mortais, todos os outros imortais terão a mesma escolha oferecida. Se eles escolherem manter a imortalidade, a promessa se romperá, e os imortais voltarão a ser apenas observadores do mundo humano. Gabriel se sentou no chão, absorvendo informação. Então não há catástrofe, disse ele. Há apenas uma escolha. Mas nossos ancestrais não quiseram que nós tivéssemos essa escolha, explicou Lia, sentando-se ao seu lado. Eles queriam manter o controle, manter a imortalidade como um presente ou uma maldição, dependendo da linhagem.
Eles criaram a lenda da proibição para nos manter separados. Enquanto eles conversavam, uma sombra apareceu na entrada da biblioteca. Era um homem velho, com cabelos brancos e olhos escuros que brilhavam com uma intensidade sinistra. Ele era Marcos, o líder dos caçadores restantes que ainda acreditavam na antiga lenda. Você traiu nossa linhagem, Gabriel, disse Marcos, sua voz baixa e ameaçadora. Se você se unir a ela, destruirá tudo que nossos ancestrais construíram. Nossos ancestrais mentiram para nós, respondeu Gabriel, levantando-se e colocando-se entre Lia e Marcos. Não vou mais seguir suas regras. Marcos ergueu uma mão e uma energia negra emanou dela. Então você deixou de ser um caçador, disse ele, e se tornou o inimigo. A batalha foi rápida e feroz. Marcos era um caçador experiente, com séculos de treinamento, mas Gabriel e Lia lutavam juntos, suas energias se complementando, a luz da vida de Lia e a sombra da morte de Gabriel se misturando em uma força poderosa. Lia sentiu que seu poder estava aumentando com cada golpe que desferia ao lado de Gabriel, como se a união deles fosse o que ela sempre precisará para alcançar seu potencial máximo. Gabriel também parecia mais forte, seus movimentos mais precisos, sua determinação mais firme. Quando Marcos finalmente caiu, exaurido, ele olhou para Gabriel com um ar de tristeza. Você não entende o que está fazendo, disse ele. A imortalidade é um presente que não podemos abrir mão. Os humanos são fracos, passageiros. Não podemos viver como eles. Eles são fracos e passageiros, concordou Gabriel, ajudando a se levantar. Mas é exatamente por isso que sua vida é tão preciosa. Eles amam intensamente, lutam por seus sonhos, vivem cada momento como se fosse o último. Nós perdemos isso há muito tempo. Marcos não respondeu, mas seus olhos mostravam que estava pensando nas palavras de Gabriel. Ele virou-se e desapareceu na escuridão, deixando os dois sozinhos na biblioteca. O que vamos fazer agora? Perguntou Lia, olhando para Gabriel. Ele a puxou para perto, colocando as mãos no rosto dela. Eu sei o que eu quero fazer, disse ele. Quero viver uma vida com você. Uma vida completa, com começo, meio e fim. Quero envelhecer ao seu lado, ver nossos filhos crescerem. Sentir a terra sob meus pés, sabendo que cada passo é único. Lia sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. E os outros imortais? Perguntou ela. Se nós escolhermos, eles terão que escolher também. E isso é bom, respondeu Gabriel, beijando suas lágrimas. Cada um deve decidir por si mesmo se quer continuar vivendo na sombra ou entrar na luz da vida. Eles voltaram para Lisboa, para a livraria que Lia amava tanto. Nos dias seguintes, imortais de todas as partes do mundo começaram a chegar, atraídos pela força da união entre Gabriel e Lia. Alguns vieram para protestar, outros para entender, e muitos para fazer sua própria escolha. Lia e Gabriel se reuniram no jardim da livraria, sob o céu estrelado de Lisboa. Ao redor deles, centenas de mortais esperavam, ansiosos para saber o que decidiriam. Eu escolho você, disse Gabriel, segurando a mão de Lia. E escolho viver uma vida mortal ao seu lado. Eu também escolho você, respondeu Lia, seus olhos cheios de amor. E escolho a vida, em todas as suas formas. Quando eles se beijaram, uma luz branca e quente emanou deles, cobrindo todos os imortais presentes. Cada um sentiu uma voz em sua mente, perguntando a mesma coisa. Você quer manter sua imortalidade ou se tornar mortal? Anos se passaram. A livraria Simbioses do Tempo ainda existia, mas agora era administrado por um casal jovem que Lia e Gabriel tinham ajudado a criar. Eles viviam em uma casa pequena perto do Tejo, com um jardim cheio de flores que Lia plantava todos os anos. Gabriel trabalhava como professor de história na universidade local, contando histórias de tempos passados para alunos que ouviam maravilhados. Lia dava aulas de poesia e literatura para crianças na livraria, ensinando-as a ver a beleza no mundo ao seu redor. Eles tinham 2 filhos, uma menina chamada Clara, com os olhos azuis de Gabriel, e um menino chamado Lucas, com os cabelos castanhos escuros de Lia. Ambos eram mortais, cheios de energia e sonhos para o futuro. Um dia de verão, sentados no jardim, Gabriel segurou a mão de Lia. Você nunca se arrependeu? Perguntou ele, olhando para as rugas que já começavam a aparecer no rosto dela. De ter escolhido a morte em vez da eternidade, Lia sorriu, olhando para ele com todo o amor que sentia há tantos anos. A morte não é o oposto da vida, meu amor, respondeu ela. É parte dela. E eu não trocaria um único momento dessa vida que vivemos juntos por toda a eternidade do mundo. Gabriel
Beijou sua mão, sentindo a textura da pele enrugada sob seus dedos. Eu também não, disse ele. Nossa eternidade não está no tempo que duramos. Está no amor que construímos, nas pessoas que ajudamos, nas histórias que deixamos para trás. No céu, as estrelas brilhavam como sempre tinham. Alguns dos imortais haviam escolhido manter sua existência eterna, continuando a observar o mundo humano. Outros haviam escolhido a mortalidade, vivendo suas vidas como qualquer outra pessoa. Mas para Lia e Gabriel, não importava mais. Eles tinham encontrado o que procuravam há séculos: um lar, uma família e um amor que transcendia o tempo e a morte. A magia que nos une. A noite de Beltane transformava a cidade de Edimburgo em um cenário de sonho. Luzes mágicas dançavam pelo ar, flores floresciam instantaneamente sob os passos dos participantes, e o aroma de ervas aromáticas e incenso enchia o ar. Nas ruas antigas do bairro de Old Town, seres sobrenaturais de todos os tipos se reuniam para celebrar o renascimento da vida. Feiticeiros, vampiros, lobisomens, fadas e muitos outros, vivendo por um breve momento em harmonia pública. Maia caminhava entre a multidão, seus cabelos castanhos ondulados presos por uma tiara de flores silvestres que brilhava com uma luz dourada sutil. Como descendente da linhagem dos feiticeiros do sol, ela carregava o poder da luz do crescimento, e seu toque podia fazer até mesmo as plantas mais fracas florescerem. Vestia um vestido de linho verde claro, bordado com símbolos antigos que pulsavam com energia cada vez que ela passava perto de uma fonte de magia. Ao chegar à praça de St. Giles, ela parou para admirar o ritual principal que estava prestes a começar. No centro da praça, um círculo de pedra branca estava desenhado no chão, e ao seu redor, os líderes das principais famílias sobrenaturais se posicionavam. Maia procurou pelo rosto de sua avó, a grã-mestra dos feiticeiros do sol, que lideraria o ritual dessa noite. Foi então que ela ouviu. Ele estava ao lado do líder da linhagem dos feiticeiros da lua, os rivais antigos de seus ancestrais. Vestia um casaco de couro preto, com detalhes prateados que brilhavam como estrelas, e seus cabelos loiros eram presos em uma trança baixa. Mas foi seus olhos que a deixaram sem fôlego, cor de prata, com uma luz interna que parecia refletir a própria lua cheia que brilhava no céu. Ele era Kaelen, filho do líder dos feiticeiros da lua, e carregava o poder da escuridão e da transformação. Seus olhares se cruzaram, e Maia sentiu uma onda de energia que a fez perder o fôlego por um instante. Era como se a magia dentro dela respondesse ao poder dele, criando uma conexão que ela não conseguia explicar. Sabia que era proibido. Há milênios, os feiticeiros do Sol e da Lua estavam em conflito, pois seus poderes eram vistos como opostos. Sua união era considerada uma ameaça ao equilíbrio mágico do mundo. Mas no olhar dele, ela não via ameaça alguma, apenas uma curiosidade e um calor que ela nunca havia sentido antes. O ritual começou, e Maia se viu obrigada a se afastar, mas não antes de sentir que ele a seguia com o olhar. No dia seguinte, Maia foi para o bosque de Arthurseat, um lugar sagrado para os feiticeiros de Edimburgo, onde podia praticar sua magia em paz. Caminhou até a clareira onde uma antiga pedra de altar estava enterrada sob a terra e começou a fazer seus exercícios diários, invocando a energia do sol para fortalecer suas habilidades. Enquanto concentrava-se, sentiu uma presença por perto. Girou-se rapidamente e encontrou Kaelen de pé à entrada da clareira, observando-a com um sorriso suave. Você não deveria estar aqui, disse Maia, sua voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. Este é território dos feiticeiros do sol. E o bosque de Arthurseat é sagrado para todos os feiticeiros, respondeu ele, dando um passo à frente. Eu vim aqui para praticar minha magia, assim como você. Não vim para brigar. Maia hesitou, mas viu que ele estava falando a verdade. Seus olhos não tinham nenhum sinal de agressividade, apenas um desejo de entender. Ela relaxou um pouco, mas manteve sua guarda levantada. Por que os nossos ancestrais brigam tanto? Perguntou Kaelen, sentando-se em uma pedra ao lado da clareira. Nossos poderes são diferentes, mas não são opostos. O sol e a lua trabalham juntos para manter o ciclo da vida. Por que não nós? Maia se sentou ao seu lado, pensando nas palavras dele. Nossos livros dizem que os primeiros feiticeiros do Sol e da Lua eram um casal que uniu seus poderes para criar a maior magia que o mundo já viu, explicou ela. Mas depois de sua morte, seus discípulos brigaram sobre quem deveria herdar seu conhecimento e acabaram dividindo linhagem em duas.
Dizem que se um casal de feiticeiros do Sol e da Lua se unir novamente, a magia resultante será tão poderosa que pode destruir tudo ou salvá-lo, ou talvez apenas possa trazer a harmonia de volta, diz Kaelen, olhando para ela. Você já parou para pensar que talvez a lenda seja apenas uma desculpa para manter-nos separados? Para que os líderes das nossas linhagens mantenham seu poder. Maya não soube o que dizer. Havia sempre sentido que algo não estava certo com a rivalidade entre as duas linhagens, mas nunca havia ousado questionar as regras. Enquanto eles conversavam, uma nuvem cobriu o sol, e a luz da lua começou a brilhar mais intensamente no céu ainda claro. Kaele estendeu sua mão, e uma luz prateada emanou dela, criando pequenas bolas de energia que flutuaram pelo ar intrigada. Maya estendeu sua própria mão, e uma luz dourada saiu dela. As duas energias se encontraram no ar, e em vez de se repelirem como ela esperava, se misturaram, criando uma luz branca quente que iluminou toda a clareira. As plantas ao redor começaram a crescer e florescer, e até mesmo a pedra de altar antiga surgiu do chão, revelando símbolos que brilhavam com a mesma luz. Isso é impossível, sussurrou Maya, olhando para suas mãos em choque. Nossas magias não deveriam se misturar assim. Talvez tudo o que nos disseram seja mentira, disse Kaelen, sorrindo. E talvez nós sejamos os primeiros a descobrir a verdade. A partir daquele dia, Maya e Kaelen começaram a se encontrar em segredo no bosque de Atur-Sit. Eles passavam horas praticando sua magia juntos, descobrindo que suas habilidades se complementavam de maneira surpreendente. Com a ajuda do Sol e da Lua, eles conseguiam realizar feitiços que nenhum dos dois conseguiria fazer sozinho, curar doenças que eram consideradas incuráveis, fazer chover em terras secas, até mesmo comunicar-se com os espíritos da natureza. Um dia, enquanto exploravam uma caverna profunda no bosque, encontraram um antigo pergaminho embebido na parede de pedra. Quando Kaelen tocou nele com sua mão prateada e Maya com a sua dourada, o pergaminho se desprendeu, revelando escritos em uma língua antiga que apenas eles, juntos, conseguiam entender. É a história dos primeiros feiticeiros, disse Maya, lendo as palavras em voz alta. Eles se chamavam Arianrhod-Lug e eram os protetores da magia no mundo. Eles criaram um artefato chamado a Estrela Unificadora, que poderia controlar todo o fluxo de magia na Terra. Mas quando uma força sombria chamada o Névoa Corruptora começou a se espalhar pelo mundo, tentando absorver todo o poder mágico para si mesma, eles perceberam que precisavam se separar para protegê-lo. Eles dividiram a linhagem em duas, continuou Kaelen, lendo a próxima parte. Os feiticeiros do Sol ficariam com a responsabilidade de proteger a luz e a vida, e os feiticeiros da Lua com a escuridão e a transformação. A estrela unificadora foi escondida em um local sagrado, e só poderia ser recuperada por um casal que unisse os poderes do Sol e da Lua em amor verdadeiro. Dizem que a névoa corruptora nunca foi destruída, apenas aprisionada, e que voltaria quando o equilíbrio mágico fosse rompido. E isso está acontecendo agora, disse Maya, com voz trêmula. Nos últimos meses, tem havido relatos de magia se tornando instável em todo o mundo. Plantas que crescem demais ou morrem completamente, feitiços que saem errados, seres sobrenaturais perdendo seus poderes. A névoa corruptora está voltando, confirmou Kaelen, e só nós podemos impedi-la. Precisamos encontrar a estrela unificadora antes que ela consiga libertar-se completamente, mas antes que eles pudessem planejar seu próximo passo. Uma voz ressoou na caverna. Eu sabia que vocês estavam se encontrando, disse a voz, e Maya reconheceu imediatamente a voz de sua avó, a grã-mestre Elara. Ao lado dela estava o pai de Kaelen, o grão-mestre Orion. Vocês traíram nossas linhagens, disse Orion, sua voz cheia de raiva. Uniam seus poderes a um crime que não pode ser perdoado. Não entendem, disse Maya, se levantando e enfrentando-os. Os nossos ancestrais não nos separaram por ódio. Eles o fizeram para protegê-lo. A névoa corruptora está voltando, e só nós podemos pará-la. Elara olhou para ela com tristeza. Nós sabemos disso, minha filha, disse ela. É por isso que nós não podemos permitir que vocês continuem. A estrela unificadora é muito poderosa, e se a névoa conseguir pegá-la, o mundo será destruído. É melhor manter os poderes separados do que correr esse risco. Mas se não fizermos nada, a névoa vai destruir o mundo de qualquer maneira, respondeu Kaelen. Nossos ancestrais confiou que um dia um casal uniria os poderes novamente para salvar tudo. Talvez esse dia seja agora. Orion sacudiu a cabeça. Vocês são muito jovens e ingênuos, disse ele.
Vocês serão presos e seus poderes serão selados até que a ameaça passe antes que eles pudessem reagir. Guardas das duas linhagens entraram na caverna, prontos para prendê-los. Maia e Kaelen olharam um para o outro e, sem precisar dizer nada, uniram suas mãos. A luz branca quente de seus poderes se espalhou pela caverna, lançando os guardas para trás. Desculpem-nos, disse Maia, olhando para sua avó. Mas nós temos que fazer o que é certo, ponto, e com isso, eles usaram sua magia combinada para desaparecer em uma nuvem de luz e sombra, deixando os líderes das linhagens em choque. Maia e Kaelen fugiram de Edimburgo e começaram sua busca pela Estrela Unificadora. De acordo com o pergaminho, o artefato estava escondido em um local onde o Sol e a Lua se encontravam em perfeita harmonia, o Monte Skiddaw, na Inglaterra, um lugar sagrado que era palco de um fenômeno astronômico único uma vez a cada 100 anos, o momento em que o Sol poente e a Lua nascente apareciam ao mesmo tempo no céu. E esse momento estava para acontecer em apenas uma semana. Durante sua viagem, eles enfrentaram diversos obstáculos. A névoa corruptora já havia começado a se espalhar, criando criaturas sombrias que atacavam qualquer ser com poder mágico. Eles também foram perseguidos por guardas das duas linhagens, que acreditavam que estavam colocando todo o mundo em perigo. Mas com sua magia combinada, eles conseguiam superar cada desafio. Maia usava seu poder do sol para criar barreiras de luz e curar ferimentos, enquanto Kaelen usava seu poder da lua para se esconder na sombra e transformar-se em diferentes formas para conseguir informações. Juntos, eles eram mais fortes do que qualquer um dos dois seria sozinho. Em uma noite, enquanto acampavam perto de um rio, Kaelen olhou para Maia com um ar sério. Se algo acontecer comigo, disse ele, segurando sua mão, você tem que continuar. A Estrela Unificadora é a única esperança. Nada vai acontecer com você, respondeu ela, beijando-o suavemente. Estamos juntos nessa e vamos sair juntos. Eu não consigo imaginar minha vida sem você, Kaelen. Nem mesmo com toda a magia do mundo. Ele sorriu, e em seus olhos prateados refletia a luz da lua. Eu também não consigo imaginar a minha sem você, Maia. Você trouxe luz para minha vida de uma maneira que eu nunca pensei possível. Na manhã seguinte, eles chegaram ao Monte Skiddaw. O lugar estava envolto em uma névoa escura e fria, a marca da presença da névoa corruptora. Eles subiram a montanha com cuidado, sentindo a magia ao seu redor se tornando mais intensa a cada passo. Ao chegarem ao cume, encontraram um círculo de pedras que brilhavam com uma luz fraca. No centro do círculo havia uma pedra vazia, onde a Estrela Unificadora deveria estar. Mas ao invés do artefato, encontraram a névoa corruptora em forma humana, uma figura alta e sombria, com olhos negros que absorviam toda a luz ao seu redor. Vocês chegaram tarde, jovens feiticeiros, disse ela, com uma voz que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. A Estrela Unificadora já é minha. Em breve, todo o poder mágico do mundo será meu, e eu criarei um novo reino onde a escuridão reinará suprema. Você nunca vai conseguir, disse Maia, unindo suas mãos com a de Kaelen. O poder do amor é mais forte do que qualquer escuridão. A névoa corruptora riu, um som gutural e cruel. Amor é uma fraqueza, disse ela, e fraquezas são facilmente destruídas. A batalha começou com uma força devastadora. A névoa corruptora lançou ondas de energia negra que destruíam tudo que tocavam, e Maia e Kaelen tiveram que usar toda sua magia para se defender. A luz dourada do sol e a luz prateada da lua se misturaram em uma barreira branca que repelia a escuridão, mas a névoa era forte, e cada ataque dela fazia com que a barreira tremesse. Enquanto lutavam, eles perceberam que a Estrela Unificadora não estava com a névoa. Ela estava escondida dentro do círculo de pedras, esperando que o momento certo chegasse. O fenômeno astronômico estava prestes a começar, e eles precisavam chegar ao centro do círculo antes que a névoa conseguisse pegá-la. Você vai ter que me cobrir, disse Kaelen para Maia. Eu vou tentar chegar até a pedra. Não vou deixá-lo ir sozinho, respondeu ela, mas viu na cara dele que era a única maneira. Ela aumentou a intensidade de sua magia, criando uma onda de luz que lançou a névoa para trás por um instante. Kaelen usou essa oportunidade para correr em direção ao centro do círculo. Mas a névoa se recuperou rapidamente e lançou um ataque direto contra ele. Maia viu com horror que uma das ondas de escuridão atingiu seu braço, deixando uma marca negra que se espalhava rapidamente pela sua pele. Kaelen, gritou ela, correndo para ajudá-lo. Mas ele sacudiu a cabeça, continuando sua corrida até a pedra.
Ao chegar lá, ele colocou sua mão sobre ela, e a estrela unificadora surgiu do chão, uma pedra cristalina que brilhava com a luz do sol e da lua ao mesmo tempo. A floresta dos desejos. O sol poente tingia o céu de tom de laranja e rosa quando Eloven atravessou a cerca de pedra que marcava o limite da floresta de Torvik. Os aldeões de sua vila sempre avisavam para não entrar lá. Diziam que era um lugar encantado, habitado por seres que não pertenciam ao mundo dos homens, e que quem ousasse cruzar a fronteira poderia nunca mais voltar. Mas Eloven não tinha escolha. Sua irmã mais nova, Lila, havia desaparecido 3 dias antes, e as únicas pegadas encontradas levaram diretamente para a mata densa. Ela carregava uma faca de caça na cintura e um cesto com água e alimentos, mas seu coração batia forte de medo e esperança. A floresta era diferente do que ela imaginava. As árvores eram mais altas que qualquer torre, seus galhos se entrelaçavam no céu formando um teto verde denso, e o ar estava cheio de um aroma doce e misterioso, como flores que ela nunca havia visto. À medida que caminhava, percebeu que os sons da floresta comum sumiram. Não havia canto de pássaros, nem ruído de animais correndo pelo chão. Apenas um silêncio profundo, que parecia pulsar com vida própria. De repente, uma luz azulada brilhou entre as árvores à sua frente, e ela seguiu-a sem pensar 2 vezes, atraída por uma força que não conseguia explicar. A luz a levou a uma clareira circular, onde uma lagoa de água cristalina refletia o céu noturno já começando a aparecer. Ao lado da lagoa, um homem estava ajoelhado, enchendo um odre com água. Ele vestia roupas de linho verde e marrom, com detalhes bordados em prata que brilhavam na luz da lua que começava a surgir. Seus cabelos eram cor de ouro puro, e seus olhos, quando ele se virou e olhou para ela, eram de uma cor verde profunda, como as folhas mais novas da primavera. Ele se levantou rapidamente, e Eloven viu que ele era mais alto do que qualquer homem que ela já conhecera, com movimentos graciosos como os de um servo. Uma faixa de couro com símbolos estranhos estava amarrada em sua testa, e em sua mão direita ele segurava um arco de madeira que parecia feito de uma única árvore. Você não deveria estar aqui, humana, disse ele, sua voz calma mas firme, como o som do vento entre as folhas. Esta é a floresta verdadeira, o lar dos Fai. Quem entra sem permissão corre grande perigo. Eu vim procurar minha irmã, respondeu Eloven, tentando manter a voz firme. Ela desapareceu, e suas pegadas levaram até aqui. Por favor, você viu uma menina loira, com cerca de 10 anos. O homem observou-a por um longo momento, e ela sentiu que ele estava enxergando mais do que apenas sua aparência física, como se pudesse ver seus pensamentos e seus sentimentos mais profundos. Eu sou Finian, guardião desta floresta, disse ele finalmente. Sim, eu vi a menina. Ela está segura, mas não pode sair tão cedo. Ela entrou em um território sagrado, e há regras que devem ser seguidas. O que eu preciso fazer para trazê-la de volta? Perguntou Eloven, aproximando-se da lagoa. Há um preço para tudo na floresta verdadeira, respondeu Finian, caminhando até ela. Quando eles estavam a apenas alguns passos um do outro, ela sentiu uma onda de calor que percorreu todo o seu corpo, uma paixão intensa e inesperada, que fazia com que seus joelhos tremelessem. Ele também pareceu sentir algo, pois seus olhos se alargaram por um instante, e uma leve cor rosa apareceu em suas bochechas. Mas antes de falarmos em preços, você precisa entender o que esta floresta realmente é. Finian levou Eloven para uma casa construída entre as raízes de uma árvore gigantesca, com parede de pedra e telhado de folhas grandes e duras. Dentro, a casa era quente e aconchegante, com móveis de madeira trabalhada e velas que queimavam com uma luz azulada suave. Ele preparou uma infusão de ervas que tinha um sabor doce e revigorante, e então começou a contar sua história. A floresta verdadeira é um lugar entre 2 mundos, explicou ele, sentando-se em frente a ela. Os Fai vivemos aqui há milênios, protegendo magia que flui por toda a terra. Nossa existência está ligada à floresta, e quando ela próspera, nós prosperamos. Mas há uma antiga maldição sobre nós. Nenhum Fai pode amar um humano de verdade, pois o amor entre nossos mundos é tão intenso que pode destruir tanto um quanto o outro. Ou então, pode transformar tudo. Eloven ouviu atentamente, sentindo que cada palavra dele tocava ao profundo dentro dela. E minha irmã? Perguntou ela. Lila entrou no santuário das flores eternas, disse Finian.
É um lugar onde as crianças humanas que têm conexão com a magia são levadas para serem protegidas, pelo menos até que elas decidam se querem ficar na floresta ou voltar para o mundo dos homens. Mas para que ela possa voltar, alguém precisa fazer um juramento, proteger a floresta de qualquer perigo e nunca revelar seus segredos aos humanos. Eu faço o juramento, disse Eloven sem hesitar. Finian sorriu, e sua beleza foi tanta que ela teve que desviar o olhar por um instante. Não é tão simples assim, disse ele. O juramento exige que você passe 7 noites na floresta, aprendendo sobre nossos costumes e nossa magia. Apenas então você poderá decidir se realmente está disposta a cumprir o que promete. Nos dias seguintes, Finian ensinou Eloven sobre a floresta. Ele mostrou-lhe como as plantas poderiam ser usadas para curar doenças, como conversar com os animais que viviam na floresta verdadeira, como sentir o fluxo da magia que corria por toda a terra. Ela descobriu que tinha uma habilidade natural para a magia. Suas mãos podiam fazer as flores crescerem mais rápido, e ela conseguia entender as palavras dos animais como se fossem sua língua materna. A cada dia, a atração entre eles crescia. Eles passavam horas juntos, caminhando pela floresta, conversando sobre seus mundos diferentes, rindo com as travessuras dos pequenos Fai que viviam nas árvores. Eloven nunca havia sentido algo parecido. A paixão que ela sentia por Finian era tão forte que parecia consumi-la por completo, mas também trazia uma paz, uma felicidade que ela nunca imaginara possuir. Um dia à noite, enquanto estavam sentados na beira da lagoa, Finian olhou para ela com um ar sério. Eu devia te afastar, disse ele, sua voz trêmula. A maldição é real, Eloven. Se continuarmos assim, algo terrível pode acontecer. Ou talvez a maldição seja apenas o medo dos nossos ancestrais, respondeu ela, colocando a mão em sua. Talvez o amor entre nós seja exatamente o que a floresta precisa para se libertar de qualquer mal que a ameace. Antes que ele pudesse responder, um som estridente cortou o ar, um grito de dor que veio do lado mais profundo da floresta. Finian ficou em pé rapidamente, seu arco na mão. É o santuário, disse ele. Algo está errado. Eles correram em direção ao santuário das flores eternas, e quando chegaram lá, encontraram uma cena de caos. As flores que normalmente brilhavam com cores vibrantes estavam murchas e cinzentas, e os pequenos Fai que cuidavam do local estavam escondidos, com medo. No centro do santuário, Lila estava de pé, com os olhos fechados e as mãos erguidas para o céu, enquanto uma névoa escura e fedorenta se espalhava de seu corpo para fora. É a corrupção, explicou Finian, seu rosto sombrio. É uma força que odeia a magia e tudo o que é bonito. Ela se alimenta do medo e da tristeza, e quando encontra uma vítima fraca, ela se apodera delas para se espalhar. Mas Lila é apenas uma criança, disse Eloven, com lágrimas nos olhos. Como podemos ajudá-la? A corrupção só pode ser derrotada com amor e magia pura, disse Finian. Mas para isso, precisamos unir nossos poderes. E isso pode acender a maldição com toda a sua força. Eu não me importo, respondeu Eloven, se aproximando de Lila. Eu farei o que for preciso para salvá-la. Finian assegurou pelo braço. Juntos então, disse ele. Se formos cair, vamos cair juntos. Eles se posicionaram em frente à menina, e Eloven sentiu a magia da floresta fluindo por suas veias. Finian colocou sua mão na dela, e seus poderes se misturaram. A magia humana dela, pura e cheia de esperança, se uniu à magia Fai dele, antiga e forte. Uma luz dourada brilhou a partir deles, envolvendo Lila completamente. A névoa escura lutou contra a luz, emitindo seus guturais de raiva. Eloven sentiu o peso da corrupção tentando puxá-la para baixo, mas a mão de Finian sua fortalecia, e o amor que ela sentia por ele e por sua irmã deu-lhe força para continuar. Após que pareceu uma eternidade, a névoa desapareceu em uma nuvem de fumaça cinzenta, e Lila abriu os olhos, sorrindo. Eu estou bem, disse ela, correndo para abraçar Eloven. Eu vi uma sombra escura, mas então senti sua luz. Irmã! E a luz dele também. Enquanto Eloven abraçava sua irmã, Finian se afastou um pouco, parecendo fraco. Ela olhou para ele e viu que sua pele estava pálida e suas mãos tremiam levemente. Finian, o que houve? Perguntou ela, preocupada. A maldição foi acionada, disse ele, com voz baixa. Quando unimos nossos poderes, despertamos algo antigo. A corrupção não foi destruída, apenas enviada de volta para onde veio. Mas agora ela saberá como nos encontrar. E a única maneira de proteger tanto o seu mundo quanto o nosso é se eu me afastar de você para sempre. Eloven sentiu o coração se despedaçar.
Não pode ser, disse ela, soltando Lila e se aproximando dele. Nós podemos encontrar uma maneira de vencer a maldição. Não há maneira, respondeu ele, tocando suavemente seu rosto. Os nossos mundos são diferentes, Eloven. E embora eu queira mais do que tudo ficar com você, eu não posso colocar você ou sua família em perigo. Você pode levar Lila de volta para casa agora. A corrupção não vai mais incomodá-la. Antes que ela pudesse responder, ele virou-se e desapareceu entre as árvores, deixando-a sozinha com sua irmã na clareira do santuário. Eloven levou Lila de volta para a vila, e a menina contou aos aldeões que tinha se perdido na floresta e sido ajudada por um homem misterioso. Ninguém questionou muito. Eles estavam apenas felizes por ela estar viva e saudável. Mas Eloven não conseguia esquecer Finian. A paixão que sentia por ele era tão forte que parecia estar matando-a por dentro, e todas as noites ela olhava em direção à floresta de Torvik, esperando sentir sua presença. Uma semana depois, a floresta começou a mudar. As árvores próximas à vila começaram a murchar, e um cheiro fedorento encheu o ar. Os animais fugiram, e as plantas que cresciam nas bordas da floresta morreram completamente. Os aldeões tiveram medo, dizendo que a maldição da floresta estava se espalhando para eles. Eloven sabia que era corrupção. Finian não conseguia detê-la sozinho, e ela era a única que poderia ajudá-lo. Sem pensar duas vezes, ela pegou sua faca e seu cesto e voltou para a floresta de Torvik. Desta vez, a entrada não estava protegida. A cerca de pedra estava quebrada, e um caminho de árvores mortas levava diretamente para dentro. Eloven caminhou com cuidado, sentindo a magia da floresta fraca e debilitada. Quando chegou à clareira da lagoa, encontrou Finian ali, mas ele estava diferente. Sua pele estava cinzenta e seus olhos verdes haviam perdido o brilho. Ele estava ajoelhado na beira da água, tentando usar sua magia para purificar a lagoa, mas não estava conseguindo. Finian, gritou ela, correndo para ele. Ele levantou os olhos e viu-a, e uma expressão de tristeza apareceu em seu rosto. Você não deveria ter voltado, disse ele, fraco. A corrupção está mais forte agora. Ela sabe que eu amo você, e está usando isso contra mim. Então vamos usá-la contra ela, respondeu Eloven, ajudando a se levantar. Se seu amor por mim é uma fraqueza, então vamos transformá-lo em nossa maior força. Ela colocou suas mãos em seu rosto e beijou com toda a paixão e o amor que sentia. No momento em que seus lábios se tocaram, uma luz intensa brilhou a partir deles, uma luz dourada e verde, que se espalhou por toda a floresta. Eloven sentiu a magia fluindo por ela como nunca antes, e Finian pareceu recuperar a força instantaneamente. Eu sempre soube que a maldição era uma mentira, disse ele, abraçando-a forte. Os nossos ancestrais tinham medo do poder do amor entre humanos e Fai, pois é capaz de transformar o mundo. Mas não em algo ruim, em algo melhor. Juntos, eles caminharam em direção ao coração da floresta, onde a corrupção estava concentrada. Quando chegaram lá, encontraram uma figura enorme feita de sombras e espinhos, com olhos vermelhos que ardiam como brasas. Você não pode vencer, Fai, disse a corrupção, com uma voz que parecia arranhar as almas. Seu amor pelo humano é sua ruína, é nossa vitória, respondeu Finian, unindo suas mãos com as de Eloven. A luz que emanava deles era tão forte que a corrupção teve que se afastar. Gemendo de dor. Eloven fechou os olhos e se concentrou em todos os sentimentos bons que sentia. Amor por Finian, por sua irmã, pela floresta, por toda a vida. Finian fez o mesmo, canalizando a magia da floresta e o amor que sentia por ela. Juntos, eles criaram uma onda de energia pura que atingiu a corrupção diretamente. A figura sombria começou a desmanchar-se, transformando-se em partículas de luz que caíram no chão e se converteram em flores coloridas. Quando a corrupção desapareceu completamente, a floresta começou a se recuperar instantaneamente. As árvores voltaram a ficar verdes e fortes, as flores floresceram com cores mais vibrantes do que nunca, e o som do canto de pássaros encheu o ar novamente. Os Fai apareceram de todos os cantos, celebrando a vitória e agradecendo a Eloven e Finian. A maldição foi quebrada, disse a rainha dos Fai, uma mulher de beleza deslumbrante que apareceu no centro da clareira. O amor entre vocês provou que humanos e Fai podem viver em harmonia e que nossa união fortalece a magia do mundo. Eloven, você é convidado a ficar aqui na Floresta Verdadeira sempre que quiser. Você é uma parte dela agora. Eloven olhou para Finian e ele. Mansão dos Ventos. Na cidade costeira de Ventoneira, havia uma velha mansão que todos evitavam.
Era conhecida como a Mansão dos Ventos, um lugar onde ninguém ousava entrar após o anoitecer. Diziam que a mansão era assombrada pelo espírito inquieto de uma jovem chamada Isabela, que havia desaparecido misteriosamente há décadas. Certa noite, 3 amigos, Lara, Pedro e Miguel, decidiram desafiar as histórias e entrar na mansão. Armados com lanternas e câmeras, eles se aventuraram pelos corredores escuros e empoeirados, onde os ecos de seus passos pareciam sussurros de outro mundo. No salão principal, sentiram uma presença gelada. As velas apagadas começaram a acender uma a uma, como se uma mão invisível as estivesse acendendo. Lara, a mais corajosa do grupo, sugeriu que eles procurassem um antigo diário de Isabela, que supostamente continha pistas sobre seu desaparecimento. À medida que exploravam os cômodos, ouviram o som de uma canção de ninar. Pedro foi o primeiro a perceber que a melodia vinha de um velho piano na sala de música. Com o coração batendo forte, ele se aproximou do piano e viu uma sombra pálida refletida na tampa polida do instrumento. Era o espírito de Isabela. Seus olhos cheios de tristeza e súplica. Isabela começou a comunicar-se com eles através de gestos e objetos em movimento, revelando a verdade obscura por trás de sua morte e o segredo que a mantinha presa à mansão. Os amigos, determinados a ajudá-la a encontrar paz, enfrentaram desafios sobrenaturais e descobriram segredos ocultos que mudariam suas vidas para sempre. Enquanto Pedro observava a sombra de Isabela no reflexo do piano, Lara e Miguel se aproximaram, sentindo um misto de curiosidade e medo. A melodia da canção de ninar continuava a ecoar suavemente, como se estivesse tentando contar uma história muito esquecida. De repente, um vento frio soprou pela sala, agitando as cortinas de veludo. Isabela desapareceu, deixando apenas um sussurro no ar. Ajude-me a encontrar a verdade. Lara percebeu que deveriam seguir os rastros deixados por Isabela e encontrar o diário perdido. Os amigos subiram as escadas rangentes, seus corações pulsando com a adrenalina da descoberta. No segundo andar, encontraram um quarto antigo, coberto de poeira e teias de aranha. No centro do quarto, havia uma velha escrivaninha com um diário empoeirado sobre ela. Lara o pegou com cuidado e, ao abrir, uma onda de frio percorreu seus corpos. O diário de Isabela estava repleto de anotações e desenhos enigmáticos. As últimas páginas continham relatos de eventos sobrenaturais que Isabela havia experimentado antes de desaparecer. Ela mencionava um espelho antigo, guardado no sótão da mansão, que supostamente revelava o verdadeiro culpado por sua morte. Determinados a ajudar Isabela a encontrar paz, os amigos se dirigiram ao sótão. Ao abrir a porta do sótão, foram recebidos por um ar gélido e uma sensação de opressão. No meio do sótão, encontraram o espelho antigo, coberto por um véu branco. Pedro, com as mãos trêmulas, removeu o véu, revelando o espelho empoeirado. Enquanto olhavam para o espelho, uma figura sombria começou a se formar. Era o reflexo de um homem de aparência sinistra, com um olhar ameaçador. A figura parecia se mover dentro do espelho, como se estivesse presa entre os mundos. Isabela apareceu novamente, seus olhos cheios de súplica. Ela apontou para o espelho e depois para um ponto específico no diário. Lara leu em voz alta. A verdade está oculta nas sombras do passado. Somente a luz da coragem pode libertar a alma atormentada. Compreendendo a mensagem, os amigos acenderam suas lanternas e direcionaram a luz para o espelho. A figura sombria começou a se dissipar, revelando a verdadeira identidade do culpado. Finalmente, Isabela sorriu, uma expressão de alívio e gratidão em seu rosto etéreo. Ela começou a desaparecer lentamente, suas últimas palavras um sussurro suave. Obrigada. A mansão, antes cheia de sombras e mistério, parecia agora um pouco mais leve, como se um peso tivesse sido levantado. Após a partida de Isabela, Lara, Pedro e Miguel desceram do sótão, ainda processando a incrível experiência que acabavam de vivenciar. Sentiram uma mistura de alívio e uma estranha nostalgia, como se tivessem se despedido de uma amiga querida. A casa, antes opressiva, agora parecia mais acolhedora, quase como se os recepcionasse por terem ajudado Isabela a encontrar paz. Enquanto caminhavam pelo corredor do segundo andar, Lara notou um brilho suave vindo de um dos quartos. Curiosa, ela seguiu a luz e encontrou uma velha caixinha de música. Pedro e Miguel a seguiram, intrigados. Ao abrir a caixinha, uma melodia suave e familiar começou a tocar, a mesma canção de ninar que haviam ouvido anteriormente. Dentro da caixinha, encontraram uma carta antiga, escrita à mão por Isabela.
Ela contava sobre a tragédia que havia ocorrido há tantos anos. Isabela fora traída por alguém em quem confiava, e sua morte fora um acidente infeliz resultante dessa traição. Compreendendo a dor e o sofrimento que ela havia passado, os amigos sentiram um profundo respeito pela jovem que agora descansava em paz. Decidiram que a história de Isabela precisava ser contada, para que todos soubessem a verdade e pudessem honrar sua memória. Juntos, escreveram um artigo detalhando sua experiência e a história de Isabela e publicaram no jornal local. A resposta da comunidade foi avassaladora, com muitos expressando tristeza e apoio pela jovem. Com o tempo, a Mansão dos Ventos se tornou um lugar de curiosidade e reflexão, onde as pessoas iam para se lembrar de Isabela e das lições que sua história ensinava sobre confiança, amizade e coragem. Lara, Pedro e Miguel continuaram suas vidas, sabendo que haviam feito a diferença e ajudado uma alma atormentada a encontrar paz. Olá, sou a voz do portal da Fanfiction, a criadora, por trás do canal no YouTube dedicado a explorar o mundo cativante da fanfiction, diversas narrativas que abrangem vários temas. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Portal da Fanfiction recapitulando 01.